Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi e estamos gravando toda quarta-feira uma série chamada Repensando a História. E então pensei, por causa dos acontecimentos recentes, em falar um pouco sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, para que nós possamos entender todo o contexto que leva a essa série de conflitos que se repetem desde o século XIX ali na região do Oriente Médio. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que até a Primeira Guerra Mundial, toda aquela região era domínio do Império Turco Otomano. Nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial ela teve como consequência o fim da maior parte dos grandes impérios, Alguns se modificaram, como o Império Russo, que veio a se tornar a União Soviética, já inaugurando uma outra fase da história, Havia também o Império Austríaco, que também vai ter fim com a Primeira Guerra Mundial, e vai dar origem a vários países ali do leste europeu. E havia também o Império Turco Otomano. Esse Império Turco Otomano ele existe desde o final da Idade Média, quando os turcos dominaram Constantinopla em 1453 e se estenderam por toda aquela região. Na verdade, o leste europeu era uma mistura de áreas dominadas pelo Império Austríaco e pelo Império Turco Otomano. Um ponto importante para nós entendermos os conflitos ali no Oriente Médio é que o mundo árabe, o povo árabe, que estava sob o domínio do Império Turco Otomano, lutou na Primeira Guerra Mundial ao lado da França, da Inglaterra, com a promessa de, com o fim do Império Turco Otomano, eles pudessem ter o seu estado, o seu país, que seria a Grande Arábia. Então os árabes poderiam ter, como promessa, por terem lutado ao lado da França e da Inglaterra, o aval dessas potências para a criação do seu estado. Bom, a primeira coisa, para nós entendermos os vários conflitos ali naquela região, é que terminada a Segunda Guerra, terminado o Império Turco Otomano, os árabes não conseguiram apoio nem da França, nem da Inglaterra para a criação do seu Estado. Ao contrário, a França, a Inglaterra e também os Estados Unidos, eles preferiram, ao invés de permitir, avalizar, apoiar a criação desse Estado árabe, a criação de pequenos estados. Eles começaram a fazer alianças com determinadas famílias árabes que passaram a dominar pequenos territórios e é daí que surgiu todos os países árabes que nós conhecemos hoje, como Líbano, como Síria, como Iraque, como Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, foram países, e muitos outros, que foram surgindo a partir dessa geopolítica de um mundo árabe fragmentado. Agora, por que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos preferiram a criação de vários pequenos enclaves, sob o domínio de famílias poderosas, ou seja, pequenos estados, do que a criação do grande Estado árabe? Eles temiam que um Estado árabe, com todo o povo árabe, poderia exercer um domínio sobre a principal região do petróleo do mundo, que é ali a região do Golfo Pérsico. Tanto é que, se você olhar no mapa do Golfo Pérsico, você vai ver uma série de estados que circundam, não só estados árabes, mas inclusive o Estado persa, que é o Irã. Muito bem, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Um outro ponto que você precisa entender é que no século XIX,
que é o século do imperialismo, ou seja, muito antes da Primeira Guerra Mundial. Inclusive a Primeira Guerra Mundial é consequência desse imperialismo europeu, né? Havia acontecido a Revolução Industrial, essas nações europeias precisavam de recursos para bancar a sua industrialização, então eles vão exercer domínio tanto no continente africano como no continente asiático, incluindo ali a disputa pela região do Oriente Médio. Essa é uma das causas da guerra contra o Império Turco-Otomano, né? Contra o Império Austríaco, por exemplo. Tanto França como Inglaterra e outras potências europeias industrializadas queriam domínio sobre aquela região. É por isso que eles não iam querer realmente cumprir o acordo feito com os árabes de permitir a criação de um grande Estado árabe. Isso não era o interesse das potências europeias. Eles preferiam a fragmentação, como aconteceu no continente africano, né? Depois da independência dos povos africanos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles preferiram a fragmentação do território africano, separando povos de uma mesma nacionalidade, unindo no mesmo território povos inimigos históricos e administrando essa inimizade. Tudo isso porque eles queriam os recursos, né? Então, quando foi criado, né, depois ali, o Estado, os vários Estados árabes, ainda ficou povo árabe sem estar em nenhum desses pequenos Estados árabes. Grave isso aí, que é muito importante para nós entendermos o que aconteceria na Palestina, né, no século XX. Mas voltando no século XIX. O século XIX, além de ser o século do imperialismo, foi também o século do socialismo, foi quando surgiu o socialismo, depois que os trabalhadores perceberam que eles haviam se tornado um novo tipo de escravo nessa nova ordem industrializante. Foi também o século do nacionalismo, justamente porque com essa ação dos grandes impérios industrializados, né, povos que ainda estavam sob o domínio do Império Austríaco, do Império Turco-Otomano, do Império Russo, começaram a se despertar, principalmente a partir da luta dos trabalhadores, a luta socialista. A história chama isso de Primavera dos Povos. E essa Primavera dos Povos estava imbuída de um nacionalismo, mas um nacionalismo voltado para a independência, a autonomia, a soberania desses povos que ainda estavam sob o domínio desses grandes impérios. Mas, do lado dos grandes impérios imperialistas, vai surgir também uma visão de nacionalismo e que daria origem, né, ao nazifascismo, né? O nacionalismo exacerbado carregado da ideia da supremacia de alguns povos sobre os demais. Isso é muito importante. Então, nós não podemos pensar em nacionalismo só de uma forma, né? Há vários nacionalismos. Existe o nacionalismo dos povos oprimidos, que estão sob o domínio dos grandes impérios, e existe o nacionalismo dos povos opressores, que estão dominando outros povos, né? Esse nacionalismo misturado que vai dar origem, no final do século XIX, ao que nós chamamos de sionismo. Bom, vamos entender. Desde que o povo judeu foi expulso da Palestina no ano 70 e se espalhou pela Europa, à medida que o cristianismo foi sendo consolidado, vamos lembrar que o cristianismo não tem nada a ver com a fé cristã, não tem nada a ver com Jesus ensinou. O cristianismo é uma criação a partir do Império Romano. É uma religião institucionalizada, dogmatizada, que tenta se impor sobre as demais religiões. Então, os judeus foram muito perseguidos na Europa pelo cristianismo. Os chamados pogroms, né, que eram ataques a populações dos judeus em vários momentos da história europeia, por toda a Idade
Idade Média, Idade Moderna e até a Idade Contemporânea. Ou seja, os judeus eram tidos como povos malditos pelo cristianismo. Eles não podiam ter terras, num período da Idade Média onde a terra era o principal fator de riqueza. E como eles não podiam ter terras, eles foram se dedicar a outras atividades. É por isso que, quando nasceu o capitalismo, os judeus se dedicavam à atividade comercial, de onde o capitalismo nasceu, a atividades industriais e até mesmo atividades bancárias, né? E eles ficaram muito ricos. Mas isso não impediu da continuidade dos pogroms. Muito bem. É por isso que no século XIX vai surgir essa onda nacionalista a partir de uma figura chamada Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele vai ser considerado o fundador do sionismo. O sionismo tem esse quê de um nacionalismo que busca o desejo de povos que não tinham territórios, não tinham seus estados, de conseguir ter o seu lugarzinho. E esse sionismo se tornou muito simpatizante aos judeus, que tinham um histórico de perseguição durante toda a história europeia, né? E então começa a nascer entre os judeus esse desejo de ter o seu território, o seu estado. Um desejo legítimo, né? Não há nada de errado nisso. Eles acreditavam que se eles tivessem o lugar deles, eles que estavam espalhados pela Europa e que haviam sido perseguidos ao longo da história, eles poderiam ter um lugar de paz. Mas vamos lembrar que o nacionalismo não tem só essa vertente, que busca um lugar para os povos dominados por outros povos, oprimidos por outros povos. Há também essa ideia de um nacionalismo que tem uma vertente totalmente contrária. É o nacionalismo daqueles que se justificam como dominadores, é o nacionalismo que patrocina o racismo, que cresceu muito no século XIX, com uma deturpação do darwinismo, né? Nós sabemos que o século XIX é o século das ciências, né? É o século em que a ciência se libertou do domínio da religião e nós vamos ter o desenvolvimento em vários campos científicos, inclusive no campo biológico, no campo antropológico. Foi no século XIX que surgirá as teorias de Charles Darwin, que vão depois se desenvolver. Mas nós temos que lembrar que nós não temos só a ciência no século XIX, nós temos também ideologias fortes. E essa vertente do nacionalismo, essa vertente de que existem povos superiores, povos que devem dominar, povos que devem ter o controle, também vai ser difundida no meio judaico, né? E começa a surgir entre os judeus também aqueles que se simpatizavam com a ideia de domínio, né? De que o povo judeu, que foi um povo tão perseguido e sofrido, deveria ser cabeça e não cauda, citando textos do Velho Testamento. E a ideia desses judeus era criar um Estado lá na Palestina, já que, e isso principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Inglaterra e a França estavam, né, legitimando a criação de estados entre os árabes. Havia judeus na Palestina, mas bem integrados às comunidades árabes. Eles estavam satisfeitos de viver ali. Havia judeus da Europa que estavam satisfeitos também apenas de voltar a viver na Palestina. Havia entre os judeus um medo de que a criação de um Estado poderia comprometer a fé judaica. Havia tudo isso entre os judeus. Havia os judeus que queriam voltar para a Palestina para viver ali no meio dos árabes, na Terra Santa, como Abraão, Isaac, e Jacó viveram, sem estabelecer nenhum Estado, nenhum domínio,
apenas viver na Terra Santa. Haviam aqueles que pensavam em, quem sabe, ter um Estado ali junto com os árabes, mas para viver em paz também entre os árabes. Mas haviam aqueles que defendiam a ideia de um Estado ali na Palestina, que pudesse expulsar os árabes dali e dali se tornar uma grande potência de domínio mundial. Ou seja, havia no sionismo essa vertente imperialista. E é aí que nós precisamos entender. Muitos judeus começaram a mudar para a Palestina. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e aí veio o Holocausto, né? Aquilo que os nazistas fizeram contra o povo judeu, o mais terrível dos pogroms que aconteceu na Europa. E isso acabou, depois da Segunda Guerra Mundial, mobilizando a opinião pública em favor do povo judeu ali em ter o seu pedacinho de terra na Palestina. Mas também acabou reforçando a ideia dessa extrema direita, desse sionismo imperialista, e é isso que vai acontecer. Os judeus que já haviam mudando para a Palestina desde o século XIX, motivado por ideias sionistas, vão começar por influência de partidos de extrema-direita. Agora presta bem atenção, eu vou citar dois partidos, um que era um grupo paramilitar, o Haganah, e o partido de centro-direita, Likud, que são partidos que vão atuar muito ali na região da Palestina, especialmente o Haganah, fazendo incursões contra os povos árabes, expulsando os árabes dali à medida que os judeus vão mudando para a Palestina. Essa extrema-direita do sionismo vai começar a atuar batendo terror naquela região, expulsando, porque aquela região da Palestina, em 1947, ainda não tinha virado um Estado. Inglaterra, a França, e agora com apoio da ONU, já havia legitimado a criação de vários pequenos estados árabes naquela região. Mas ali na Palestina, aquele povo, talvez por ser muito pobre e por não ter nenhuma família rica, poderosa, que pudesse fazer alguma aliança, né? Também não é uma região de petróleo, é uma região árida. Então ali na Palestina viviam muitos, milhares, né, de árabes que viviam ali. Os judeus foram mudando ali, vivendo no meio deles. E a partir da ação do Haganah e do Likud, batendo terror naquela região, os árabes foram sendo expulsados. O que eles queriam? Qual era a intenção do Haganah e do Likud? É criar um território com maioria judaica. Então, para isso, porque os árabes eram infinita vezes mais do que os judeus, não tinha como se criar um Estado com maioria, um Estado judeu com maioria árabe, não tinha como encher de judeus ali a ponto de ter mais judeus do que árabes. Então a estratégia foi começar a bater o terror ali, atacar e expulsar os árabes daquela região, para poder ter um território com maioria judaica. E foi assim, né, que em 1948 eles conseguiram se autoproclamar o Estado de Israel ali. Isso com apoio da ONU, né, que já estava, vamos lembrar, que havia uma mobilização pública mundial depois que veio à luz o Holocausto, né, o terror que foi feito com os judeus ali pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E mesmo antes, né, com a ascensão do nazifascismo, os judeus começaram a ser isolados em guetos, e depois com a guerra, o extermínio, né? O Holocausto, algo terrível. Então a opinião pública mundial das nações era em favor da criação desse Estado. É claro que a opinião pública mundial não estava a par de como esse Estado seria criado, né, os mecanismos, né,
que a extrema-direita judaica criaria, né, como terrorismo e expulsão de árabes daquela região, para poder ter aquele pedaço que foi reconhecido como Estado de Israel. Mas a ONU também, para não permitir algo injusto, propôs a criação de 2 estados. Né? Mas, veja bem, depois que os judeus expulsaram os árabes do território que seria parte deles, eles acabaram ficando com a porção maior, ou seja, menos judeus com mais território e mais árabes exprimidos numa faixa territorial. É óbvio que os árabes não aceitaram. É óbvio que todos aqueles países árabes que já haviam sido criados, né, tanto do norte da África, Egito e todos os demais países não aceitaram. E a partir ali da liderança do presidente do Egito, vai se formar uma liga chamada Panarabismo contra a criação desse Estado de Israel. Então os árabes foram contra a criação do Estado de Israel, justamente porque eles estavam a par do que havia sido feito para que os judeus pudessem ter um território maior, né, mesmo sendo minoria. Isso é muito importante nós entendermos, para você entender por que os árabes são contra o Estado de Israel. Eles não são contra, em tese, que os judeus têm um pedaço de terra. Não é isso o problema. Foi a forma pela qual a extrema-direita, esses partidos de extrema-direita, esses partidos de nacionalismo exacerbado, essa ala nazista do sionismo, quis criar o Estado. E os árabes sabiam que eles não iam parar aí. Eles não iam parar. Mesmo que eles reconhecessem o Estado de Israel, mesmo que fosse criado o Estado palestino, aqueles que estavam sob o poder, dominando esse novo Estado, não iam querer parar aí. Como não pararam. A reação árabe, né, vai levar em 1967 a Guerra dos 6 Dias, onde o Estado de Israel, que vai vencer, essa Liga Árabe formada por Jordânia, Egito, Síria, né, vai estender o seu território, vai tomar a Cisjordânia da Jordânia, vai tomar as colinas de Golã, né, ali da Síria, vai tomar o deserto do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, e vão estendendo o seu território porque eles queriam Jerusalém. Né? Para esse pessoal, não basta ter um território ali, eles precisam de Jerusalém. E aí é uma mistura, né, tanto dessa ideologia extremada do sionismo, quanto que também vai influenciar a religião, ou seja, vai surgir também um rabinado de extrema-direita, tá? Que também não é uma coisa só, né? A religião judaica ali não é uma coisa só. Existe tanto aqueles rabinos que são até contra o Estado de Israel, principalmente da maneira que ele surgiu ali, como existe aqueles também que abraçaram a extrema-direita, igual no Brasil, né? Igual nos Estados Unidos, né? Parece que essa ideia de domínio, de poder, mexe muito, né, com a religião. A religião está muito ligada a essa questão de poder, né? Foi assim na Idade Média, foi assim na Idade Moderna, é assim nos Estados Unidos, com a extrema-direita religiosa, tornou-se assim no Brasil, né? Há muito tempo que a religião evangélica não quer apenas levar as pessoas a Cristo. Elas querem dominar, elas querem ter poder, elas querem ter controle sobre o Estado, né? E isso é um fenômeno, é uma espécie de sionismo evangélico, né? Porque essa onda no nacionalismo, com essas vertentes extremadas, né, que vai levar ao surgimento do nazifascismo, foi muito atraente a religião. Tanto é que tanto na Alemanha como na Itália, nos países que aderiram ao fascismo, ao nazismo, houve um amplo apoio da maior parte dos religiosos, né? Os religiosos sempre estão do lado do poder, né? Porque eles gostam disso, né? A própria estrutura da religião é uma estrutura de poder, de hierarquia, de domínio, de controle, né? Mas voltando, é lógico que dentro do judaísmo também existe isso, né? Existe todo um componente religioso que respalda essa ideia de domínio dos judeus. Bom, antes de continuar a falar mais sobre isso,
né, esse conflito entre árabes e judeus, eu preciso lembrar você que ainda quando Hitler havia chegado ao poder na Alemanha, Hitler foi muito influenciado por um livro escrito, esse livro se chamou Judeu Internacional, escrito por Henry Ford, na década de 20. Muita gente não conhece esse livro, mas esse livro do Henry Ford, O Judeu Internacional, é uma espécie de teoria da conspiração. O Henry Ford, além de ser pai da indústria em série, né, da linha de montagem, ele, nas suas horas vagas, apreciava muito essas ideias, né, de conspiração, e ele escreveu esse livro, e nesse livro ele talvez, por conhecer um pouco dessa ala extremada do sionismo, ele se alimentou de uma ideia de que os judeus queriam dominar o mundo. Ele começou, inclusive, a defender ideias de que os judeus estavam por trás das grandes crises econômicas do capitalismo, justamente para poder tirar proveito. Aquela ideia de que os grandes bancos, no final das crises, acabam sendo donos do capital. Ele segue por essa linha, né? E talvez inspirado por essas ideias extremadas do sionismo, ele vai construir uma ideia, né, que o Hitler vai abraçar. Ele vai ler esse livro, vai aderir completamente às ideias encontradas nesse livro. Muita gente nem imagina, né, que Hitler foi influenciado por um escritor norte-americano, que nem escritor é realmente conhecido como escritor, mas o gênio da engenharia industrial americana, Henry Ford, né? O Judeu Internacional. Esse livro fala sobre isso, de um projeto dos judeus de dominar o mundo. E isso certamente vai influenciar muito Hitler na sua perseguição aos judeus, né? Vamos lembrar de que essas ideias do antissemitismo nazista foram muito reforçadas por esse livro. Bom, vamos voltar à questão árabe-israelense. Bom, os árabes não reconheceram o Estado de Israel. Eventualmente o Egito reconheceria e outros países árabes também, mas naquele momento não. Então nós vamos ter a Guerra dos Seis Dias, que vai ampliar ainda mais o território de Israel. Nós vamos ter a Guerra do Yom Kippur, que é uma reação dos árabes. Essa Guerra do Yom Kippur, que também contará com a vitória de Israel, que nessa época já tem o amplo apoio dos Estados Unidos. Vai ser a causa da primeira grande crise do petróleo, na década de 70, né? Essa guerra foi em 72. Na década de 80, nós vamos ter o início da primeira intifada. Na década de 90, nós vamos ter o início da segunda intifada, mas nós vamos ter um acordo importante, intermediado pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, o acordo de Camp David, um acordo onde o primeiro-ministro de Israel vai ceder, né, tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia para a criação do futuro Estado palestino. É o primeiro acordo onde Israel acena a possibilidade da criação de um Estado palestino. Mas vamos lembrar que esse primeiro-ministro, né, Isaac Rabin, que não é da direita judaica, é um partido mais de esquerda, ele foi assassinado por isso, por um ativista judeu de extrema direita. E isso vai abalar muito essa questão da criação do Estado palestino. De lá para cá, a direita tem assumido cada vez mais o governo do Estado de Israel. Benjamin Netanyahu, que é de um partido de extrema direita, que é contra a criação do Estado palestino, muito pelo contrário, quer que todos aqueles palestinos, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza, que foram os territórios entregues por Isaac Rabin
para a criação do futuro Estado palestino saiam dali. Tudo isso que aconteceu recentemente no governo do Benjamin Netanyahu, de destruição da faixa de Gaza, está dentro do projeto da extrema-direita. Muita gente não sabe disso, mas o projeto da extrema-direita é tirar os palestinos dali. Eles dizem que esses palestinos são árabes e devem migrar para algum estado árabe que já existe, porque aquele território pertence a Israel, segundo eles. Ou seja, eles que começaram a expulsar os palestinos para criar o Estado de Israel, querem acabar de expulsar os árabes dali, tanto da Cisjordânia, como também da faixa de Gaza. E é aí que entra, né, toda essa reação, né, de grupos árabes que praticamente foram criados por Israel. Né? O Hamas foi criado por Israel. Porque com o acordo de Camp David, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que lutava, né, com ações terroristas contra o Estado de Israel, resolveu abandonar a luta armada, se tornou um partido, passou a administrar ali a Cisjordânia, enquanto que o Hamas, que originalmente era um grupo humanitário, diante dessa reação judaica contra o que foi estabelecido por esse acordo, vai virar um grupo de extrema-direita muçulmana, um grupo terrorista, e fazer os ataques, que vem fazendo os ataques desde a primeira intifada, segunda intifada, e agora esse grande ataque que teve no território judeu. E que Benjamin Netanyahu supostamente utilizou para os seus intentos, que é expulsar os palestinos da faixa de Gaza e também da Cisjordânia e conquistar Jerusalém. Porque essa extrema-direita quer os árabes fora da Palestina completamente, o Estado judeu nas suas fronteiras, como eram na época de Salomão, ou seja, vai até extrapolar aquela região, e Jerusalém, eles querem Jerusalém. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Quarta-feira que vem eu quero falar um pouco sobre o Irã, para você entender onde é que fica o Irã nesse contexto todo. E tudo que pode acontecer com esse conflito, né, entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. Espero que você tenha compreendido um pouco mais a origem desse conflito árabe-israelense. Até o nosso próximo encontro na quarta-feira que vem.